Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui com você Mateus capítulo 16, o versículo 13, 14 e o 15 e 16. E depois vamos ler outro texto também que é Mateus 16 e o versículo 21 e 22. Diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17 ainda diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, e isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Fica aqui uma reflexão para nós. Nós vemos duas situações. Uma situação em que Jesus ele fala para os discípulos, questionando os seus discípulos sobre o que os homens achavam que ele era. E aí os discípulos disseram: Olha, uns falam que tu és João Batista, inclusive até Herodes, né? Herodes ele começou a ficar perturbado da cabeça e ele começa a dizer que Jesus era João Batista, que tinha voltado para poder condenar ele. Então, algumas pessoas diziam que Jesus era João Batista, dizia que era Jeremias, que era Elias, ou um dos outros profetas, né, antigo testamentários. Aí Jesus perguntou assim: olha, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro era assim muito impulsivo, né? E ele não pensava muito antes de falar, mas nessa situação aqui, ele fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, Jesus vai, elogia Pedro, né? Abençoa ele, e dizendo que não foi carne e sangue que revelou aquilo, mas foi o próprio Pai, né? Deus que revelou a Pedro quem realmente era Jesus. E logo depois, né? Passa um tempinho ali, eles conversando, e Jesus vai falar para eles agora que precisava ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele iria sofrer na mão dos fariseus, dos escribas, e ele está precisando agora ir para Jerusalém. E nesse momento, Pedro toma novamente a palavra, chama Jesus no canto, diz: Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não, isso não é para o Senhor, não. E aí Jesus repreende Satanás que estava falando na boca de Pedro. Aqui fica uma lição para nós entendermos, nós meditarmos sobre isso, rever como que nós estamos, a quem nós estamos emprestando o nosso corpo, o nosso coração, a nossa boca. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, na rua. A Bíblia diz que de uma mesma fonte, Tiago diz isso, de uma mesma fonte
não pode sair água doce e água salgada. Ou tem que ser uma, ou tem que ser outra. Outro texto diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, a gente precisa tomar uma decisão. Aqui a gente vê no mesmo capítulo, Mateus 16, Pedro emprestando a boca dele para trazer uma revelação de Deus, de que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, que Jesus era Deus. E logo na frente, a gente não sabe quanto tempo, se foi minutos, se foi horas, mas logo na frente, no mesmo capítulo, seguindo o texto, a gente vai ver Pedro falando que Jesus não tinha que morrer. E o objetivo de Jesus era esse. A vinda dele, a missão dele era essa. Mas Satanás, ele usa a boca de Pedro. Ele fala, não, Senhor, tenta, né, nessa atitude de Pedro, usando o apóstolo Pedro ali, ele tenta desviar Jesus da missão. E Jesus repreende, para trás de mim, Satanás. E é bom deixar claro que Jesus ali não está repreendendo Pedro e nem chamando Pedro de Satanás. Mas ele está repreendendo Satanás que estava falando através da boca de Pedro. E aí fica essa lição para nós. Para quem nós estamos emprestando a nossa boca? Será que a gente está sendo bênção? Será que nós estamos sendo maldição? Será que nós estamos sendo luz? Será que nós estamos sendo trevas? E aí tem uma situação seguinte, a Bíblia diz que Satanás, ele habita nas trevas. E se em algum cantinho do nosso coração, em alguma área da nossa vida, tem alguma treva, Satanás vai vir através dessa treva. A gente vê na história de Pedro, ele era um tanto arrogante. Ele era considerado ali o discípulo, né, o braço direito, né, sobre os outros discípulos. E dá-se a entender que Pedro, né, possivelmente ele era um dos mais velhos, porque, né, Pedro já era casado. Enfim, é uma conjectura. Mas Pedro, ele tinha uma certa arrogância. E essa arrogância de estar na frente, de estar tomando decisões, ele já estava naquela empolgação ali porque Jesus havia elogiado ele diante dos outros discípulos por causa da palavra que ele disse, de ter sido usado por Deus. E aí tem que tomar cuidado que a nossa arrogância, não, Deus me usou. E agora o que vem depois? Foi continuação de Deus? Ou é continuação da carne? Ou é o diabo aproveitando? Então, examine a sua vida. Existe algum pontinho aí de treva? Tem algum cômodozinho da casa aí que não está limpo? Tem alguma área da sua vida que você não entregou para Deus? Que você não está deixando o Espírito Santo lançar luz nessa área da sua vida? Para você poder ver o que está lá dentro e fazer a limpeza, deixar Jesus fazer a limpeza, se santificar, se purificar, deixar que a água, que é a palavra de Deus, lave esta área que está suja. E hoje, quero te deixar essa meditação na palavra de Deus. Você é luz ou você é treva? Tem áreas da sua vida que está sendo luz ou as áreas da sua vida ainda estão em trevas? Satanás ele vai usar as áreas de trevas da sua vida para poder amaldiçoar, para poder menosprezar, para tentar fazer que outras pessoas que estão em suas missões se desviam de suas missões. Então todos nós, se não vigiarmos, nós temos nossas áreas de treva. Agora a gente precisa que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. E que nós sejamos todo luz, todas as nossas áreas. Área física, área sentimental, áreas emocionais, área espiritual, tudo em nós precisa ser luz, resplandecer a luz de Cristo.
Deus te abençoe em nome de Jesus.